dentro do PL, essas repercussões continuam. Isso porque, em entrevista ao Metrópolis nesta terça-feira, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro comentou o vídeo publicado por Michele Bolsonaro, em que a ex-primeira-dama expôs desentendimentos com integrantes da família Bolsonaro e também do partido. Eduardo disse que disputas internas são comuns em um momento de pré-campanha, mas avaliou que a situação acabou sendo levada a público de forma desnecessária. Vamos assistir. É quase como natural, nós que estamos na política, né, vermos essa disputa por um espaço tão cobiçado quanto da presidência. Eu acho que essas disputas internas, infelizmente, vieram a público, tá? Acho que isso daí demonstra até uma imaturidade, mas também demonstram que todo mundo está com esperança de que essa eleição vai ser mais à direita. Na sequência, o ex-deputado afirmou que Michele agiu com imaturidade ao publicar o vídeo e disse que esse tipo de questão deveria ter sido resolvido internamente. Mas eu não tenho problema não, eu não sou político. Foi uma maturidade da Michele, ela jamais poderia ter feito aquele vídeo, tá? E eu acredito que esses assuntos eu não vou mais comentar para não dar pano para manga. Eu acho que internamente é que a gente resolve esse tipo de coisa. A polêmica começou no fim de junho, quando Michele Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais criticando articulações políticas do PL e relatando o desentendimento com o senador Flávio Bolsonaro. Segundo ela, o atrito aconteceu depois que manifestou contrariedade em uma negociação para apoiar o nome de Ciro Gomes na disputa pelo governo do Ceará. Na gravação, Michele também afirmou que foi tratada de forma ríspida por Flávio durante uma conversa por telefone. O episódio expôs divergências dentro do partido em um momento de organização das alianças para as eleições do ano que vem. Bom, na mesma entrevista ao Metrópolis, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro voltou a comentar a investigação administrativa que pode resultar na demissão dele do cargo de escrivão da Polícia Federal. A Corregedoria da PF concluiu o processo por abandono de cargo e recomendou ao Ministério da Justiça a demissão do ex-parlamentar. A decisão final, no entanto, cabe ao ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva. Eduardo afirmou que a definição será política e disse que não acredita que o governo vá mantê-lo no cargo. Prestes a perder, ainda depende ali de um chamego do ministro da Justiça do Lula. Vamos ser sinceros, eu não acho que ele vai aliviar para mim, não. Até porque se ele não me demitir, né, ele é que vai ser o demitido. Não faz muito parte do feitio do Lula, né, dar a colher de chá para os opositores. Então, mais uma vez, é uma decisão política. Eu espero que a gente vá, cedo ou tarde no Brasil, ver uma anistia. E aí eu vou tentar reaver todo esse prejuízo, reaver a minha aposentadoria. Porque todo mundo sabe que se eu voltar ao Brasil agora, eu vou ser preso, né, de uma maneira injusta, sem direito à defesa, sem seguir um devido processo legal e sendo julgado pelo juiz que disse que queria me pegar. Lembram dos artigos do Glenn Greenwald para a Folha de São Paulo? Onde um dos juízes assessores diretos do Moraes, né, o juiz Marco Antônio Vargas, ele fala com o Eduardo Tagliaferro, o Moraes quer pegar o Eduardo. Esse é o cara que está me julgando. O cara que diz que foi alvo de uma coação minha. Então ele é a vítima da coação e ele julga eu que sou acusado de coação. Olha que loucura. Eu ia começar a nossa análise aqui, mano, sobre o vídeo da Michele Bolsonaro e o inconformismo do Eduardo sobre isso, mas eu quero começar pelo final, que aí é um gancho daquilo que a gente já estava comentando. O Eduardo foi claro, e ele disse que se eu voltar ao Brasil, eu serei preso. Então, ele já diz claramente, eu espero por uma anistia. Eu espero por uma anistia no Brasil para eu poder voltar. Se eu volto hoje, eu serei preso pelo juiz que quis me pegar, o juiz que quer me pegar. Então, exatamente aquilo que a gente estava dizendo. Ele sabe que se hoje ele volta, ele é preso. Então, hoje a expectativa dele é de permanecer nos Estados Unidos. Ele sabe que se ele volta, ele será preso. Então, a expectativa é por essa anistia. Anistia que só vai acontecer se, de fato, a gente tiver um Flávio Bolsonaro no poder ou a gente tiver um Senado mais voltado, uma bancada voltada à direita e Alexandre de Moraes fora do Supremo Tribunal Federal. E aí é uma coisa que eu desacredito bastante, porque nós já estamos vendo um Supremo Tribunal Federal e falamos sobre isso ontem aqui no Contexto com o Mário Sabino. Já estamos vendo um Supremo Tribunal Federal passar por cima de todas as leis, todas as jurisprudências e decisões do próprio Supremo Tribunal Federal. Não há
uma justiça previsível, não há previsibilidade na justiça brasileira. Não há previsibilidade. E aí é o problema, um juiz que passa por cima da própria lei, da própria Constituição. O ministro Alexandre de Moraes vem passando por todas as determinações do próprio tribunal em que ele trabalha, para qual ele serve. E aí é onde fica a minha dúvida. Como é que um juiz que passa por cima do próprio tribunal para o qual ele atua vai sair? Entende, mano? Essa é a minha dúvida. Neila, nesse caso, a gente precisa apostar no caminho da resposta institucional. A única forma de resolver os problemas da democracia brasileira é por meio dos instrumentos que a própria democracia dispõe. A grande vantagem das democracias liberais é que são sistemas políticos abertos, ou seja, que já de partida, como premissa, admitem a possibilidade de serem reformados por dentro. E, para isso, nós precisamos ter a participação clara, consciente, transparente da sociedade. A capacidade de colocar limite a abusos de poder, sejam eles do judiciário, do legislativo ou do executivo, depende do eleitor fazer a sua vontade ser ouvida por meio das urnas. Então, a eleição para o Senado vai ser muito importante, porque se muda a configuração de forças no Senado Federal com senadores que têm o mínimo de compromisso republicano de colocar limite a abusos eventuais do Poder Judiciário, isso naturalmente deve gerar uma mudança de postura das próprias peças do Judiciário, ou seja, o que estou dizendo, o modo como diversos ministros da Suprema Corte extrapolam das suas funções ocorre porque sabem que contam com a conivência omissa do Senado Federal, que na prática tem cada senador mais preocupado com os seus próprios problemas jurídicos e, em função dos rabos presos, não conseguem colocar limites diante de abusos que acontecem, sim, por meio do Poder Judiciário. Essa é uma camada da discussão. Mas uma outra coisa que é muito importante da gente abordar é a estratégia política de Eduardo Bolsonaro de apostar na deslegitimação das instituições. Não se pode tentar coagir um juiz que está julgando casos de excessos e crimes praticados contra você mesmo. Do contrário, a gente vai dar aqui a receita da impunidade para qualquer criminoso do crime organizado. Basta ameaçar o juiz que vai lhe julgar, que aí você impede que o juiz faça o trabalho dele. Isso não faz sentido jurídico, não faz sentido na defesa do Estado democrático de direito e dos direitos fundamentais de todos nós. Isso seria uma receita de desmonte da capacidade do judiciário de colocar limites em condutas criminosas. Então, a gente precisa separar as coisas. O fato de Alexandre de Moraes, do ministro, ter que responder por seus problemas, dele dever esclarecimentos à sociedade, sobretudo em função dessa revelação escandalosa de que a sua esposa manteve um contrato multimilionário com um mafioso, isso é gravíssimo e ele deve explicações à sociedade. E é claro que os eventuais abusos cometidos, se ele mandou de fato algum funcionário encontrar pelo em ovo, ele precisa responder por isso, porque juízes e ministros do Supremo têm que atuar como agentes de afirmação da lei. O império tem que ser da lei e não das conveniências de quem ocupa o cargo. Isso é uma coisa. Outra coisa é a estratégia delinquente, a estratégia na prática antidemocrática, autoritária e que busca boicotar o processo de construção institucional que é praticado, nesse caso, pela família Bolsonaro, que tenta o tempo todo cavar a falta. É preciso lembrar, esse processo de tensionamento entre a família Bolsonaro e o judiciário acontece porque ao longo do governo Jair Bolsonaro ele teve muita dificuldade de lidar com o fato de que era presidente da República e não imperador nacional. Então ele tinha que seguir a lei. E
tinha muita dificuldade de fazer isso. Então, queria boicotar os limites que o judiciário, legitimamente, de acordo com a nossa Constituição, precisa impor na atuação do poder executivo quando ele extrapola das suas funções. E aí se construiu um processo de tensionamento entre as instituições, entre o presidente da República e o judiciário, que foi escalando e levando a essa situação. Mas a gente precisa separar o joio do trigo. Temos que ter um judiciário que represente a institucionalidade e que preste contas à sociedade, o que, infelizmente, estamos longe de ter, mas também precisamos ter políticos com compromisso republicano que sigam a lei e que construam instituições no lugar de atuarem como pessoas que estão depredando a institucionalidade no Brasil, e é algo que, infelizmente, a família Bolsonaro vem fazendo há muitos anos. Ainda falando sobre a fala aí do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, ele criticou o vídeo da Michelle Bolsonaro, disse que ela não deveria ter feito isso e que ela foi imatura. Bom, Michelle foi pressionada aí por diversas vezes pelos filhos do pai, do Jair Bolsonaro, né, do marido, e neste momento ela é classificada como imatura pelos filhos. Você imagina, mano, se ela continua apoiando a candidatura do Flávio, se a estratégia dela é de entrar de cabeça na candidatura do Flávio e se mantém ao lado do Flávio e continuam surgindo críticas, narrativas ou vídeos ou áudios, como o que apareceu do Flávio com o Daniel Vorcaro, se a imagem dela se atrela a tudo isso junto ao Flávio Bolsonaro, a imagem dela também escorrega, derrete e ela sequer consegue se eleger como senadora. E aí, essa oportunidade de ser a única da família Bolsonaro a levar o nome e o espólio aí nessas eleições de 2026 também se encerra. Talvez, de fato, ela tenha sido a única estrategista da família Bolsonaro e a mais inteligente nessas eleições de 2026, quando ela pensou em desvencilhar-se da campanha do Flávio. Eu queria te ouvir sobre isso também. Pois é, Neila, eu acredito que eles não atuam com coesão, eles estão no meio de uma briga familiar por herança e cada um puxa para o seu próprio interesse. Eduardo Bolsonaro está boicotando a possibilidade de eleição do seu irmão, porque ele deseja ocupar o posto de líder do seu campo político. E ele faz isso alimentando o conflito com Michelle Bolsonaro. E faz isso ativamente, dificultando a capacidade de conquista de votos do público feminino. Porque o que Eduardo Bolsonaro está fazendo é basicamente dizer que Michelle deveria ser absolutamente subordinada ao desejo político dele. Ou seja, ele está completamente tentando esvaziar a possibilidade de protagonismo de uma mulher, mesmo uma mulher poderosa que é esposa do seu próprio pai. Isso é algo que claramente dificulta a capacidade da família Bolsonaro de conquistar votos femininos. Dificulta, portanto, a estratégia necessária para que o seu irmão tenha alguma viabilidade eleitoral. E isso se soma a declarações, por exemplo, de Paulo Figueiredo, seu fiel escudeiro, de que mulheres não deveriam votar ou que não votam, não saberiam votar, ou seja, alimentando assim também um público misógino, um público radicalizado que existe nas redes sociais, que é uma tentativa aí de, emulando um fenômeno que acontece na política americana, ter os radicais fiéis ao próprio Eduardo Bolsonaro. Então, há aí uma estratégia que parte do fortalecimento político por meio da capacidade de engajamento digital com bolhas radicalizadas. Essa é a estratégia de Eduardo. Do outro lado, você tem Michelle se colocando, concordo com você, com muito mais habilidade política, se construindo como um agente que consegue conversar com um público que é muito difícil para o resto da família Bolsonaro, o público feminino. Por isso, eu acredito que ela vai se engajar na sua própria campanha, cada um deles pensando no próprio interesse. O único que tenta
fazer algo pela própria campanha é o Flávio. E mesmo assim, a estratégia dele claramente tem sido uma estratégia de tentar manter o espaço da bolha radicalizada que já segue a família Bolsonaro. Está cada um ali em busca do seu próprio interesse. E onde fica o cidadão brasileiro no meio dessa história é a grande pergunta. Bom, antes de mudar de assunto, eu quero chamar um intervalo comercial, o último intervalo comercial do Contexto Metrópolis dessa quarta-feira. A gente volta já já.